Estamos de volta para continuar o nosso estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, lei esta que é perfeitamente possível aí de ser cobrada nas provas da OAB, e é esta a razão da preocupação do meu curso em estar trazendo aqui o estudo dessa matéria para você. Vamos analisar agora os requisitos para o tratamento de dados pessoais. Requisitos para tratamento de dados pessoais. Vem comigo para o quadro. Requisitos para o tratamento de dados pessoais. Esses requisitos, gente, estão lá no artigo 7º da lei. Artigo 7º da lei traz os requisitos para o tratamento da proteção dos dados. E o artigo 7º fala: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Numa leitura mais desavisada da lei, ou até mesmo sem ler a lei e ouvindo o que as pessoas falam por aí, a gente pode chegar à equivocada conclusão de que os dados pessoais só podem ser tratados com consentimento. Mentira, não é isso. Olha o rol de hipóteses do artigo 7º, em que permitem o tratamento dos dados pessoais. A isso se dá o nome de base legal de tratamento de dados. Base legal de tratamento de dados. Ou seja, eu posso encaixar uma hipótese de tratamento que não necessariamente no consentimento. Até porque o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, Então, eu posso aí ter o enquadramento em outras bases legais que nós vamos continuar analisando agora. Inciso 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aqui, gente, nós temos reflexos no processo no direito do trabalho. Veja, o empregador ele é obrigado por lei a controlar a jornada de seus empregados quando ele tiver mais de 20 empregados. Isso está na CLT. Pois bem, muitas empresas adotam o regime do ponto eletrônico, em que você vai lá e bate o ponto através da digital. Para que o empregador possa cumprir essa obrigação legal, ele tem que colher a digital do empregado. Então veja que aqui eu não falo em consentimento. Fala, não, pai, eu tenho uma obrigação legal de registrar a sua jornada de trabalho. E o meu ponto é eletrônico, então eu preciso da sua biometria. Perceberam? Eu encaixei uma coleta de dados em uma base legal que não é necessariamente a do consentimento. Mas prosseguindo. Pela administração pública, poderá ser tratados dados para o tratamento de uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 dessa lei. Então veja, uma determinada prefeitura quer ter a relação de quantas pessoas estão contaminadas pela Covid-19. É um dado pessoal até sensível, Mas para quê? Para a realização de uma política pública. Então eu tenho uma base legal no artigo 7º para isso. Inciso 4º, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. O que a gente está falando aqui? IBGE, e tantos outros institutos que realizam essas pesquisas para o fim de se institucionalizar políticas públicas. Inciso 5. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte do titular, a pedido do titular de dados. Então veja aqui que a gente está naquela situação do pré-contrato, ou do contrato em si. Para eu celebrar o contrato, eu preciso dos dados do titular. Eu preciso dos dados do titular. E ele vai ser parte nesse contrato. Então eu tenho um respaldo aí da base legal do inciso 5º do artigo 7º.
Só que nós temos mais. Inciso 6º, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse último nos termos da lei de arbitragem. Então, o que pode cair na OAB para vocês? Né? É permitido o uso de bases de dados, né, o tratamento de dados, para o exercício regular de direitos em processo judicial administrativo. E tiro o arbitral. Está errado. O processo arbitral, a arbitragem também está inclusa. Né? Inciso 7º, para a proteção da vida ou da incolumidade do titular ou de terceiro. Inciso 8º, tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. 9, quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular, que exijam a proteção dos dados pessoais. Nós vamos ver depois o que é interesse legítimo. Inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive ao disposto na legislação pertinente. Então, olha aqui o reflexo da Lei Geral de Proteção de Dados no direito do consumidor. Olha o reflexo da Lei Geral de Proteção de Dados no direito civil. Eu não falei de contrato no slide anterior? Então, como eu disse no começo, ela é uma lei geral que produz reflexos nos diversos ramos do direito. Tá? Muito bem. Quanto ao consentimento, né? O artigo 8º prevê que o consentimento deve ser fornecido por escrito ou por qualquer meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Pode ser um e-mail, pode ser uma conversa no WhatsApp, né? Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido com base nesta lei. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E o consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas. E as autorizações genéricas para o tratamento de dados serão nulas. Então, é nulo o consentimento para tratamento genérico de dados. Tem que atingir finalidades específicas. É isso que a lei me garante, é isso que a lei prevê. Ainda, olha só, gente, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por pedido gratuito, por procedimento gratuito e facilitado. Ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Em caso de alteração da informação referida nos incisos 1, 2, 4, 5 do artigo 9º dessa lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque e de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que seu consentimento é exigido, revogá-lo, caso discorde da alteração. Caso discorde da alteração. Ok? Afinal, eu falei com vocês lá atrás sobre interesse legítimo. O que é o interesse legítimo do controlador? O artigo 10 da lei nos traz aqui o conceito. O interesse legítimo do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas. Ou seja, o legítimo interesse do controlador, vem aqui na câmera para mim, ele só vai poder ser aferido analisando o caso concreto. E isso é a própria lei que diz. Porque o que é legítimo para mim pode ser ilegítimo para outra pessoa. Né? Em regra, interesse legítimo é aquele que diz respeito aos fins econômicos do controlador. Fins econômicos do controlador, desde que, claro, sejam lícitos. Mas voltemos aqui para o nosso artigo 10.
né? A partir de circulações concretas. E aí a lei, o artigo 10, traz um rol exemplificativo. Eu grifei para vocês, mas não se limitam a apoio e promoção de atividades do controlador e proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos dessa lei. Direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. E aqui é o princípio aqui da intervenção mínima. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência dos dados baseados no seu legítimo interesse, e a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Muito bem, terminamos de analisar os requisitos e as peculiaridades do tratamento dos dados pessoais. Nós vamos analisar agora os requisitos para o tratamento dos dados pessoais sensíveis, que, lembrando, são aqueles dados que merecem uma maior proteção. Ok? Vem comigo para o quadro. Os requisitos para tratamento dos dados pessoais sensíveis estão lá no artigo 11 da lei. Artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados traz os requisitos para o tratamento dos dados pessoais sensíveis. E o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer, ou seja, um rol taxativo, exaustivo, tá? Quando que vai poder ocorrer? Quando o titular ou seu representante legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. Então, olha aqui de novo o princípio da finalidade, tá? Então, só mediante consentimento. E inciso 2, sem o consentimento, nas hipóteses em que for indispensável para, aí vem lá, cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, e o regular exercício de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último na forma aí da lei de arbitragem. Então percebam que o artigo 11 ele é mais didático que o artigo 7º. O artigo 7º traz a lista de bases legais. O artigo 11 vem e fala, olha, com consentimento e sem o consentimento nessas hipóteses, né? São hipóteses, repito, taxativas. Tanto o artigo 7º quanto o artigo 11, eu recomendo que vocês decorem. E o que eu acho que o examinador pode fazer com vocês no exame de ordem? Misturar as hipóteses. Falar, olha, são hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis e colocar as hipóteses lá do artigo 7º. Né? Então, eu recomendo que vocês decorem estes dois artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo 4º, né, eu achei interessante, trouxe aqui para vocês. É vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º, incluindo serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares dos dados para permitir a portabilidade dos dados quando solicitados pelo seu titular, ou as transações financeiras e administrativas resultantes do uso da prestação de serviços de que trata esse parágrafo. O que eles estão falando aqui, gente?
planos de saúde. Nós estamos falando aqui de planos de saúde. Então veja, para a portabilidade de plano é autorizado o compartilhamento de dados pessoais sensíveis, que são aqueles relativos à saúde do titular. Então, nesse caso, seria admitido. Reflexo aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, no direito do consumidor, e reflexo aí no que diz respeito a planos de saúde. Muito bem. Tratamento de dados de crianças e adolescentes. A Lei Geral de Proteção de Dados dedicou um capítulo específico para as crianças e os adolescentes. Reflexo da Lei de Proteção de Dados e Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só. Então veja como ele é multidisciplinar, a Lei Geral, né? E elas estão lá, os requisitos para a proteção de dados de crianças e adolescentes são previstos no artigo 14 da lei. Artigo 14 da Lei Geral. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado no seu melhor interesse, nos termos desse artigo e da legislação pertinente, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados não exclui a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo contrário, ela usa um princípio desse estatuto, que é o princípio do melhor interesse para a criança ou adolescente. Né? Parágrafo 1º, o tratamento dos dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal. Então, para crianças eu exijo consentimento. Ok? No tratamento de dados de crianças e adolescentes, de crianças no caso, né? Os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere ao artigo 18. Ou seja, isso aqui vale muito para as escolas, né, que tratam aí dados de crianças. Só que afinal, quem é criança? Né? Quem é criança? Pela ONU, pela Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças, é criança todos aqueles que têm menos de 18 anos de idade. Tá? Todo ser humano com menos de 18 anos de idade para a ONU é criança. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Por fim, a CLT, no artigo 402, né, reflexo aí do direito do trabalho, considera-se menor para os efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos de idade. Ok? Eu penso que dentro de uma interpretação ampliativa, isso não cai na sua prova, deve prevalecer o conceito da Convenção da ONU. Mas para a sua prova e para os efeitos da Lei Geral de Proteção de Dados, considere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? É criança até 12 anos incompletos e adolescente de 12 até 18 anos de idade. Tudo bem? Responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Então está lá no artigo 42 a 45 da lei. E olha só, o controlador ou operador que, em razão do exercício de tratamento de dados, causar dano a outrem patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. Então veja aqui que nós temos uma responsabilidade solidária do controlador e do operador, mas não fala do encarregado de dados. É só do controlador e do operador. E o parágrafo 1º é muito claro, né? A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos danos, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Hipótese em que o controlador, o operador, equipara-se ao controlador. Olha só, gente.
salvo no caso de exclusão, né, previsto lá no artigo 43, que nós vamos ver. Então, operador e controlador, eles são responsáveis, tá? Mas o operador responde solidariamente quando descumprir ordens lícitas do controlador ou quando não cumprir a legislação. Tá? Inciso segundo, os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual ocorrem danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos do artigo 43. Ok? Ainda no artigo 42, reflexos da LGPD no processo civil. O juiz do processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados. Inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados. Quando a seu juízo for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova se tornar excessivamente onerosa. Nós estamos falando aqui de aplicação da teoria da carga ou distribuição dinâmica do ônus de prova no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? No que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. As ações de reparação por danos coletivos, que tenham por objeto a responsabilização dos termos do caput desse artigo, podem ser exercidas coletivamente em juízo. Ok? Até o Ministério Público pode ser titular de ação no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis. Ok? E aqui são as hipóteses de exclusão de responsabilidade. Excludentes da responsabilidade civil do artigo 43 da LGPD. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem 1. Que não realizaram o tratamento de dados a que lhe é atribuído. 2. Que, embora tenha realizado o tratamento de dados, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou 3. Que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiro. Então, aqui, nós adotamos mais ou menos aquela teoria da exclusão de responsabilidade do direito civil. Né? Quando o suposto responsável não houver praticado a conduta, né? Não houver nexo causal entre o dano e o ato, ou quando for culpa exclusiva de terceiros ou do próprio titular dos dados, no caso que seria a vítima. Então temos aqui uma adoção de uma teoria da responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Vamos ver as penalidades administrativas previstas na Lei Geral de Proteção. Penalidades administrativas. Né? Estão lá no artigo 52 da lei. Artigo 52 da lei. Quem viola a LGPD está sujeito às seguintes penalidades. Advertência, com indicação de prazo para corrigir as supostas infrações. Ok? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Grupo ou conglomerado no Brasil ou no seu último exercício. Então, grupo econômico também está incluído aqui. Né? Excluídos os tributos, limitado a um total de 50 milhões por infração. Tá? Além disso, multa diária, observado o limite aí de 50 milhões. Né? Agora, essa aqui é uma penalidade que eu reputo ser uma das mais graves. Publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Ou seja, torna público que aquela empresa violou a Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, a proteção de dados vai ser um rótulo para as empresas de agora em diante. Né? Não tem aquela empresa que ela tem um rótulo de que cuida do meio ambiente, né? Aquela qualificação. Nossa empresa tem responsabilidade ambiental. Pois é, vai acontecer o mesmo com a proteção de dados. A nossa empresa tem a responsabilidade com os seus dados. Né? Inciso 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a regularização. 6. Eliminação dos dados a que se refere a infração. E agora olha os próximos, hein? Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses,
prorrogáveis por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. O inciso 11, né? Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, a que se refere a infração, pelo período máximo de 6 meses. E o 12, gente, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a banco de dados. Então pense numa empresa que lida com banco de dados. Ela pode ser impedida de trabalhar, né? Ela pode ser proibida, pode ter um alvará cassado. Então essa, na minha opinião, é uma das grandes penalidades aí previstas na lei geral. Por fim, o término do tratamento de dados, né? O término do tratamento de dados vai ocorrer nas seguintes hipóteses previstas no artigo 15 da lei geral. Primeiro, verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Segundo, fim do período de tratamento. Terceiro, comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público. Ou quarto, por determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta lei. Ok? Gente, é isso. Nós terminamos aqui o nosso assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que esses 3 blocos tenham sido úteis para você, de modo que, se você for questionado, o que vai cair na sua prova não pode ser nada além do que está na lei. Tá? Então eu recomendo que você estude os pontos que nós analisamos aqui de forma dedicada, detalhada, porque a FGV não vai poder cobrar de vocês mais do que está na lei. Até porque a lei entrou em vigor faz muito pouco tempo. Nós não temos sequer jurisprudência, embora já tenhamos sentenças, decisões judiciais de primeira instância, mas nós não temos sequer jurisprudência formada sobre o assunto. Então, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, basta você saber o que nós vimos aqui nessas aulas, seja em direito civil, seja em direito do trabalho, seja em direito do consumidor, em processo ou mesmo em direito administrativo, tá bom? É isso, eu sigo à sua disposição. Nós do meu curso estamos aqui trabalhando para a sua aprovação e o seu sucesso. Nos vemos aí em alguma rota de estudo. Até lá!